Olá, eu sou Daniel Venzi e esse é o Cyber Morning Call, edição de 1º de fevereiro de 2023. E começamos o episódio de hoje com o relatório da ESET Research sobre as atividades de grupos de adversários, no qual se destaca o Sandworm, também conhecido como Unit 74455, que utilizou uma nova cepa de Wiper, chamada Nickel Wiper, como parte de um ataque ocorrido em outubro de 2022, visando uma empresa do setor de energia na Ucrânia. Segundo a publicação, o Nickel Wiper é baseado no S-Delete, um utilitário de linha de comando da Microsoft usado para excluir arquivos com segurança, e seu uso sugere que Sandworm tem experimentado o utilitário como limpador em 2 instâncias para apagar os dados do sistema. Por fim, a publicação ainda cita que em campanhas recentes do Sandworm foi identificado também o uso de versões alteradas de ransomwares como Prestige e Ransombox, para criptografar os dados das vítimas, porém sem nenhuma opção para recuperá-los. E uma pesquisa da Kaspersky detalhou funcionalidades do Prolix, um malware de point of sale que contém recursos capazes de bloquear transações de pagamento por aproximação. Segundo a publicação, nas amostras de versões recentes observadas, o Prolix conta, entre vários recursos, com a capacidade de bloquear transações com pagamento por aproximação usando NFC. O objetivo desse bloqueio é forçar a vítima a usar seu cartão físico, para que o malware consiga capturar os dados provenientes da transação. Por fim, a publicação aponta que o Prolix também conta com a capacidade de filtrar os cartões de crédito de acordo com o segmento e criar regras diferentes para cada segmento. E pesquisadores da Checkpoint detalharam o uso do packer em shellcode nomeado TrickGate, que está em operação há 6 anos sem ser identificado e, durante esse tempo, foi usado por ameaças como TrickBot, Emotet, Azure-UT, Agent Tesla, Formbook, Cerber, Maze e Review. Segundo os pesquisadores, o TrickGate é oferecido como um serviço para adversários desde 2016 e tem como objetivo ofuscar payloads maliciosos através de uma camada de código que visa evadir mecanismos de segurança. Os pesquisadores informam que esse tipo de ferramenta faz com que payloads sejam identificados como arquivos benignos, uma vez que são difíceis de analisar e inserir em um ambiente de sandbox. Adicionalmente, a pesquisa informa que as campanhas identificadas empregando a ferramenta enviam mensagens de phishing que possuem links que redirecionam a vítima a uma página para carregar um loader em shellcode responsável por decifrar e executar malwares em memória. Nos últimos 2 meses foram identificadas campanhas em países como Taiwan, Turquia, Alemanha, Rússia e China. E publicações da Microsoft em conjunto com a Proofpoint alertaram para campanhas de diversas contas fraudulentas na Microsoft Partner Network que estão criando aplicações OAuth que furtaram dados em ambientes de nuvem de empresas. Segundo as publicações, os adversários responsáveis pelas contas as usavam para registrar aplicações OAuth que seriam vistas como seguras por colaboradores de empresas no Reino Unido e na Irlanda. A Microsoft afirma que os aplicativos identificados tinham como objetivo a coleta dos e-mails dos seus alvos, enquanto a Proofpoint nota que as permissões com as quais os aplicativos operavam possibilitavam o acesso a informações de calendários e reuniões. Por fim, a Microsoft afirma que desabilitou as contas e aplicações associadas à campanha e acionou a sua equipe de Digital Crimes Unit para identificar o alcance dos ataques. E por fim, o GitHub publicou um aviso sobre medidas de mitigação após adversários conseguirem exfiltrar certificados de assinatura de códigos criptografados pertencentes a algumas versões do GitHub Desktop para aplicativos Mac e Atom, um editor de código-fonte multiplataforma que foi oficialmente descontinuado em dezembro de 2022. Segundo a publicação, o GitHub detectou um acesso não autorizado a um conjunto de repositórios, incluindo aqueles de organizações obsoletas de propriedade do GitHub, usadas no planejamento e desenvolvimento do GitHub Desktop e Atom em dezembro de 2022. Para evitar que adversários assinem aplicativos trojanizados com esses certificados e os façam passar como originários do GitHub, a empresa tomou a precaução de revogar os certificados expostos por precaução para todas as versões do GitHub Desktop para Mac, entre as versões 3.0.2 até 3.1.2. Algumas versões do Atom também devem parar de funcionar a partir de 2 de fevereiro, exigindo que os usuários façam downgrade para a versão 16.60.0 do editor de código-fonte. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.